alguns conceitos que o professor vai falar, você já deve ter visto em alguma disciplina também de urbanismo, até de projeto. Mas agora a gente vai falar mais aplicado mesmo as influências desses índices, né, dessa legislação no partido vertical. Deixa eu só me organizar aqui com as minhas telas para poder continuar enxergando vocês aí. Tá, agora tá beleza. Então, pessoal, a legislação que está em vigência aqui em Cuiabá é a 389. Essa legislação ela está disponível no site da Prefeitura Municipal, mas independentemente dela estar disponível, terminando a aula aqui, eu vou subir a legislação inteira no AVA para vocês e também essa apresentação, assim como o material que a professora Dorcas colocou no início, que era o programa de necessidades e o conteúdo da etapa do partido arquitetônico. Tá? Então, a primeira coisa é a gente entender um pouco dos índices urbanísticos que existem na nossa cidade. Esses índices urbanísticos, na verdade, eles relacionam o zoneamento urbano proposto, tá, para a cidade e fala sobre parâmetros que podem e devem ser aplicados em cada uma das regiões aqui da nossa cidade. Dorcas colocou que talvez vocês já tenham entendimento disso, né? Já tenham, nas disciplinas relacionadas à parte do urbanismo, já tenham tido um primeiro contato com esse material e agora a gente vai simplesmente aplicar no nosso projeto. Deixa eu pegar aqui só a canetinha de laser aqui para ficar mais fácil. Bom, então, a nossa cidade ela tem essas zonas urbanas, né? Zona de uso múltiplo, zona da área central, zona de interesse ambiental, as famosas ZIAs, zonas de interesse históricos, e tem uma área que é chamada de ZCTR, que é Zona de Corredor de Tráfego. Zona de Corredor de Tráfego 1, 2 e 3. A Zona de Corredor de Tráfego, ela coloca uma situação que, de acordo com a característica da via, você tem uma possibilidade de uso. Então, a zona de corredor de tráfego, na legislação de Cuiabá, que serão estabelecidos os índices da zona de corredor de tráfego, conforme infraestrutura instalada e ou hierarquia de via. Tá? Então, isso quer dizer, quando eu tenho uma via que é considerada estrutural, isso dá origem a uma zona de corredor de tráfego 1. A nossa situação é exatamente essa. A Avenida Miguel Sutil, ela é uma via estrutural que dá origem a uma ZCTR1, que os índices são ocupação, 75%, permeabilidade, olha aqui, permeabilidade, 25%, dos 25%, 5% cobertura vegetal arbórea, 20% cobertura vegetal paisagística, tá? Potencial construtivo, 3. Limite de adensamento, 6. O que, obviamente, me fala que existe um potencial construtivo excedente de 3. Então, em síntese, o que esses números aqui, eles falam sobre o nosso projeto? Na verdade, eles falam tudo, né? O que é... E se a gente for olhar na tabelinha, são os índices mais favoráveis... Não, desculpa, só esse aqui que tem uma ocupação, que é na área central, que em ambiente histórico, você pode ocupar aí até 80%. Mas, fora isso, esses são os índices aqui mais favoráveis no sentido de liberdade que a gente vai poder ter em termos de projeto. E aí, o que isso impacta no nosso projeto? A primeira coisa é a gente entender a ocupação. Eu posso ocupar
até 75% do nosso terreno. Se eu não me engano, o nosso terreno tem 5 mil e poucos metros quadrados, né, Doca? Eu não me lembro de cabeça o número exato, mas aproximadamente 5 mil metros quadrados. Então, desses 5 mil metros quadrados, a projeção da nossa edificação será como ocupação máxima de 3/4 desse terreno, ou seja, 75% dele. O que vocês mentalizam como o maior ambiente que vai projetar ocupação no solo desse nosso projeto? O que vocês acham? Que item seria esse? Estacionamento? Estacionamento, Isabela. Provavelmente esse é o item que vai gerar maior projeção no meu solo. E aí, Isabela, mesmo ele sendo enterrado, ele conta como ocupação. Qualquer elemento de edificação abaixo, acima ou na cota do solo, ele é ocupação de solo. Ele, na verdade, lacra o solo. E aí a ideia é, eu ocupo 75 e libero 25, para que a permeabilidade aconteça. Essa é a lógica da legislação. Você limita e você exige que o restante seja permeável. O que essa permeabilidade quer dizer aí? O que é cobertura vegetal paisagística e o que é cobertura vegetal arbórea? Vocês já têm esse conceito introjectado aí? Já falaram para vocês sobre isso? Ou não? Não? Eu acho que a gente nunca chegou de explicar o que seria, mas Pode falar, Patrícia. estágio, eu entendi que a cobertura vegetal arbórea seria a quantidade de árvores locadas e a paisagística seria gramíneas, né? Essa vegetação rasteira. Seria Então, a área Patrícia, permeável mesmo de grama. Então, vamos pegar o conceito que você colocou e a primeira questão é atrelar esse conceito à permeabilidade. Então, essa é a primeira questão, que olha, cobertura vegetal paisagística e arbórea resultam na permeabilidade. E aí cai por terra quando a gente coloca uma vegetação em cima de uma laje. Não conta, embora eu esteja colocando verde no meu projeto. Mas para índice urbanístico, isso não é contabilizado. Pessoal, anota isso, porque vocês depois vão precisar de permeabilidade e vão querer ver aonde vai tirar a permeabilidade aí. E aí, Patrícia, o que você colocou está correto. Na verdade, a cobertura vegetal arbórea, ela não é contabilizada como número de espécies. É o seguinte, você reserva 5% da área do seu terreno para implantar árvores, tá? 5% você tem que destinar, não é um número de árvore, e sim uma área destinada a elas, tá? E a cobertura vegetal paisagística é o que você colocou, no sentido de gramínea, no sentido de forração. Eu preciso ter uma forração, uma cobertura paisagística, seja grama, seja algum outro tipo de espécie que me dê uma cobertura de solo verde, uma forração para quê? A reflexão de luz, a permeabilidade, todos esses quesitos relacionados à paisagem verde sejam contemplados. E aí, essa equação, ela só fecha quando a gente enxerga que se vocês colocarem os 75% no limite, dificilmente vocês vão conseguir os 25% de permeabilidade. Por uma questão muito lógica, né? Você precisa de
acesso de veículo, acesso de pedestre. E acesso de veículo e acesso de pedestre, normalmente você precisa de pavimentar esse acesso, lacrar o solo. Quando você lacra o solo, você impermeabiliza e reduz a área de permeabilidade. Portanto, não é uma estratégia muito inteligente usar logo 75% de ocupação de cara, porque vocês vão ter problema para resolver a permeabilidade. Ok? Então, esse é um primeiro aspecto que a gente precisa ficar extremamente atento, tá? E aí, a questão desse índice que é o índice do limite de adensamento. Eu posso usar nesse terreno até 6 vezes a área dele. E o que isso aqui quer dizer? Potencial construtivo e potencial construtivo excedente. Alguém sabe me falar o que é uma coisa e o que é outra? Pode abrir o microfone e falar, sem medo de errar. Patrícia, tem alguma ideia? Não. Não está lembrada? Não. Não tem problema não, Patrícia, não tem problema não. A nossa legislação criou um artifício de vender potencial. Então, o que isso aqui quer dizer é o seguinte, você tem por direito um potencial de 3 vezes a área do terreno. Então, se o terreno tem 5.000 metros quadrados, você pode construir até 15.000 metros quadrados. Só que a prefeitura fala que você pode chegar em 6, com esse excedente de 3. Para você chegar em 6, você compra da prefeitura, tal da compra onerosa, de potencial construtivo. Você paga para a prefeitura usar esses outros 3 excedentes. E aí você chega em 6. Normalmente, essa é uma conta que os empresários fazem para gerar a viabilidade econômica. Então, eles falam assim, não, é mais barato eu pagar isso, aumentar o meu potencial construtivo, porque a venda da área que eu vou gerar vai me gerar uma receita superior ao que eu estou comprando da prefeitura. Então, é uma equação que a prefeitura está ganhando recursos e o empresário faz a contabilidade para gerar o preço de venda do metro quadrado dele compatível com o investimento. Ou seja, eu posso sim chegar até 6 vezes a área do terreno. O meu limite, então, seria pegar a área do terreno e multiplicar por 6. Então, se é 5.000 metros quadrados, eu multiplico por 6 e sei que meu limite de adensamento vai ser de 30.000 metros quadrados, num terreno de 5.000. Ok? Essa é a primeira conta que a gente vai fazer, tá? Para entender a totalidade do que a gente vai interpretar, né? E aí a gente sabe que eu tenho uma ocupação máxima de 75% e um potencial máximo de 6 vezes a área do terreno. Então, esses são os 2 númerozinhos chaves para a gente começar aí a nossa discussão. Agora tem um detalhe que é um primeiro ponto que é um complicador nos nossos projetos. A prefeitura fala que para aplicação do limite de adensamento, existem algumas áreas que podem ser consideradas não computáveis, embora elas sejam áreas construídas. E aí a semana passada,
o grupo lá da... Foi da... Deixa eu ver quem que apresentou. Alguns grupos apresentaram, a Maria Vitória e a Juliana apresentaram lá no final o SB Medical e falaram sobre essa questão de extrapolar o potencial construtivo em mais de 6 vezes, né? E isso tem um sentido que é exatamente o que esse artigo 16 nos traz. Existem algumas áreas construídas que, para efeito desse cálculo, elas não precisam ser consideradas. Então, o primeiro deles é pilotis. Se você tem um prédio que tem a característica do pilotis, ou seja, você tem o transpasse do usuário de uma área para outra. Então, trazendo isso para o nosso projeto, você está pensando no morador e está querendo que ele cruze o terreno e cruze permeando pelo térreo. E aí você gerou a estrutura do prédio como uma grande área de pilotis, onde até eu posso ter algumas atividades, mas desde que sem barreira, e que esse fluxo permeie pelo pavimento. A área desse pilotis é uma área construída, mas na hora da minha continha eu subtraio, eu tiro ele daí. Isso aí já vai me dando fôlego, tá? Vocês mostraram alguns projetos comerciais que têm essa característica de pilotis, lá em São Paulo, que faz aquela transição do público-privado de uma forma extremamente tênue, que a gente não consegue nem perceber o limite do público e do privado. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, ele fala que nas garagens das edificações residenciais, todas as garagens particulares ou coletivas, elas não são computáveis. O problema é que o nosso prédio não é uma edificação residencial. E aí a gente tem que ler esse artigo logo aqui de baixo. Garagens nas edificações comerciais que excederem o mínimo de vaga exigido da legislação em até 40%, somente as garagens excedentes. Então, o que é isso? Eu calculei as minhas vagas. E aí, eu falei assim, não, eu vou criar mais vagas do que o mínimo exigido. Até 40%, essas vagas que eu criei a mais, elas são consideradas, só essas vagas, não computáveis. Agora, se eu dobrei o número de vagas e ainda coloquei mais 40%, ou seja, 140%, todas as vagas deixam de ser computáveis. E aí, explica-se o que a gente já viu em alguns prédios. O SB Medical é um exemplo desses. Na época, a interpretação que existia, e que foi a mesma interpretação usada no projeto lá do Rotter Spinelli, do prédio que vocês apresentaram lá da São Sebastião, quando você colocava, na época era assim, quando você colocava mais que 40%, todas as vagas deixavam de ser computáveis. Agora, não existe mais essa interpretação. Você tem que colocar 140%, ou seja, dobrar o número de vagas e colocar mais 40% ainda, o que dá um número de vagas muito significativo. Porém, todas as áreas de estacionamento deixam de ser computáveis. E qual que é a lógica disso? Você vai usar aquele potencial de 6 vezes a área do terreno exclusivamente para a torre. E aí o empresário, obviamente, faz a conta. Qual que é o custo de fazer pavimento de garagem? Qual que é o custo de eu vender a sala? E aí chega-se num equilíbrio de viabilidade que diz se é melhor ou pior para tomar essa ou aquela decisão. Isso a gente vai deixar livre para vocês. Nós não vamos exigir que ninguém dobre o número de vagas. Nós passamos um programa mínimo que nós queremos uma coisa: qualificação dos espaços projetados.
qualidade ambiental e respeito à paisagem urbana, dentro de um partido vertical. Para chegar aí, cada grupo vai poder verticalizar mais ou menos sem nenhum prejuízo à nota, tá? O objetivo é que vocês exercitem e interpretem ao máximo essas variações que a legislação nos permite, tá? Eu posso confessar que essa legislação direcionou muito aquele projeto lá do SB Medical que o grupo apresentou na aula da semana passada, tá joia? Queria só pontuar aqui, Zé Roberto, rapidinho, que isso que o professor acabou de explicar para vocês é uma decisão que vocês vão discutir no grupo e decidir. E essa decisão, a justificativa dela, tem que ficar muito clara no seu memorial. Tá? O porquê que vocês decidiram, que vantagem tem em fazer dessa ou daquela outra forma. Tá? Só para vocês não esquecerem de deixar muito claro isso no memorial também, essa ligação com a influência da legislação. Ok? O porquê da tomada de decisão. Isso a gente precisa saber, tá? E aí, pessoal, vamos lá. Esse item aqui são das edificações residenciais, né? Sacada e varanda no residencial também não é computável, até o limite de 15% da área privativa da unidade, tá? Por isso que muita gente aí faz sacada no projeto aí, à torta e à direita, porque não entra na conta, tá? Agora, no nosso projeto, isso aqui é interessante, ó. Casa de máquinas, barriletes e caixas d'água. A professora Dorcas colocou no programa de necessidades esses 3 itens. Esses 3 itens, eles devem ser calculados e subtraídos da conta de área construída computável. Alguém sabe o que é barrilete? Vocês vão estudar isso aí na disciplina desse semestre de instalações hidrossanitárias. Alguém tem alguma ideia do que seja? Nem ideia. Maria Vitória, tem pelo menos uma vaga lembrança do que pode ser? O que pode ser o quê, professor? Desculpa. O barrilete? É. Eu acho que é a ligação, não é? Entre os reservatórios inferior e superior. É um ambiente, Vitória, que fica normalmente abaixo do reservatório superior, aonde você tem todas as prumadas de instalação e controle de registros. Existe uma série de prumadas, né, que são os caminhos verticais, que os tubos de descida de água, e você precisa controlar isso, né? Ali são os barriletes. Você precisa ter registros de manobra para que você possa fechar no momento oportuno essa ou aquela outra região. Isso tudo fica num ambiente fechado, telado, que se chama barrilete, tá? Então, normalmente isso fica lá... Então, professor, até no projeto falar. que a gente apresentou como referência, tinha acho que uns 2 pisos escrito barrilete, e até eu ia tirar essa dúvida do que seria. Então, Já dá para ter uma noção. já dá para ter uma noção. Bacana, Vitória, de você ter relacionado isso à pesquisa. O objetivo da pesquisa é exatamente esse. A gente começar a enxergar essas coisas que podem ser novidades, tá? Então, isso aqui vocês tiram da conta. Duto de ventilação, duto de fumaça de escada, poço de elevador, nada disso vai entrar na conta de área construída computável, tá? Então, isso tudo a gente faz um refinamento para apresentar num quadro de áreas. E pergolados também, se vocês forem criar áreas de vivência lá no térreo, como nós comentamos, vamos fazer uma transição de público-privado, gerar ambiências de permanência transitória para que a paisagem da cidade e ambientes que possam favorecer as atividades de trabalho, isso podem ser inseridas e não vão ser contabilizadas como áreas construídas. Ficou claro isso aqui? Está tudo certo? Então, beleza.
A gente vai ter que tomar muito cuidado com o conceito de afastamento mínimo. O afastamento mínimo aqui em Cuiabá, ele é regido pelo padrão geométrico de cada via, o famoso PGM, padrão geométrico mínimo. Padrão geométrico mínimo, ele é ditado de acordo com a característica de cada via. Então, uma via estrutural, por exemplo, ela tem 30 metros de PGM. Você pega do eixo da via, joga 15 para cada lado. Aonde bateu o 15 é o limite aonde você tem como afastamento. O que isso impacta no nosso projeto? Existe aqui em Cuiabá algumas vias que têm a medida real diferente da classificação dela. Por exemplo, a via lateral do nosso projeto, eu não me lembro se ela é uma via coletora, tem que dar uma olhada. Mas vamos imaginar que ela seja uma via coletora. Via coletora tem 18 metros. Eu teria que pegar lá da minha topografia o eixo da via e jogar 9 metros em direção ao terreno. Aonde essa linha de 9 metros pegou é o limite do meu afastamento. Ela pode comer no bom sentido, né? Invadir o terreno. E esse trecho que é invadido pelo PGM, eu não posso edificar, tá? Então, esse é o primeiro ponto de atenção. PGM, tá? Isso aqui não é novidade para vocês, né? Certo? Professor, só uma dúvida. Em relação a esse PGM, eu tenho que fazer diante de todas as vias circundantes do terreno, certo? De cada via, né? Em relação à hierarquia viária. E eu dou um offset da metade da via para o lote, certo? É isso aí. Pega o eixo de cada via e dá um offset da metade do valor do PGM. Não é do que está lá, né? Porque daí vai bater certinho Você tem que... Então, Miguel Sutil, eu pego do eixo dela, Miguel Sutil, estrutural, 30. Eu vou jogar 15. A outra é coletora, pego o eixo dela, jogo 9. A outra é local, pego o eixo dela, jogo 6. Então, se invadir o terreno, o limite aonde invadiu é o meu afastamento. Se não invadir o terreno, eu já sei que eu posso usar o terreno como um todo, posso colar a minha edificação na divisa. Isso é uma premissa da nossa legislação. É permitido colar a obra na divisa, sim, é possível, tá? Desde que respeitado o PGM. Aqui é uma questão que a gente tem que prever, porque o nosso prédio vai ter mais de 9 metros e altura superior a 750 metros quadrados, a gente vai ter que prever acesso, a viatura do Corpo de Bombeiro ela tem que entrar no terreno. Então, entender que eu posso criar uma estratégia na hora da área de embarque e desembarque, na hora do acesso ao estacionamento, já pensar de como esse fluxo dessa viatura do Corpo de Bombeiro ela pode acessar o meu terreno. Isso é uma dificuldade que os projetos novos vêm enfrentando. A lógica disso a viatura do Corpo de Bombeiro precisa, em tese, tangenciar a torre para que a escada Magiros possa se aproximar e, no momento do combate a incêndio, fazer o que tem que fazer. Quando a torre está muito distante e não tem acesso, eu já passo a palavra para você, Matheus, é difícil você exercitar esse combate a incêndio. Pode falar, Matheus. Uma dúvida ainda sobre o PGM. Até a dúvida da Jéssica também. Na Miguel Sutil, a gente usa o canteiro central como eixo ou porque lá tem 2 vias? Matheus, é exatamente isso, Matheus. A Avenida do CPA, a Miguel Sutil, você pega o eixo do canteiro. A Miguel Sutil, tanto no sentido quanto no outro, fazem parte de uma única via.
A Miguel Sutil, ela não é um binário, né? De um lado é Miguel Sutil, do outro lado é Sutil Miguel. Não, não é. É tudo Miguel Sutil. É uma via. E aí o eixo é o canteiro, 15 metros para um lado, 15 metros para o outro. Ok? Obrigado. Então, vamos lá. Então, aqui ele está falando, né, que é proibida a execução de qualquer edificação nas faixas previstas para passeio e os afastamentos decorrentes à PGM. Não precisa falar para ninguém que não pode fazer obra em cima da calçada, né? Então, é complicado. Beiral nem se fala. Se tiver beiral, no máximo 50% sobre o afastamento, mas nunca sobre o passeio público, né? É proibida a construção de balanço, marquise e sacadas sobre o passeio, tá? Então, tomar muito cuidado com essa coisa de colar a obra na divisa e aí esqueceu, falar, não, agora eu quero colocar uma proteçãozinha aqui, tarará. Não pode, aí tem que recuar para não invadir a área do passeio público. E outra coisa também é a questão do estacionamento, né? Os estacionamentos, eles devem também respeitar os afastamentos, porque é entendido o estacionamento como uma possível área de cobertura. E aí você estaria também infringindo a regra de não usar a área da faixa do PGM. Portanto, a área desse afastamento cabe aí para qualquer uso que você vai dar, tá? Tem que deixar livre mesmo. Nós comentamos sobre a necessidade de espaço para a coleta de lixo, isso é regulamentado pela legislação municipal, e ele fala que, no mínimo, você tem que deixar um espaço de container de 2,20 por 1,20. Qualquer, salvo o uso unifamiliar, que você tem aquela lixeirinha mais compacta, nas demais edificações, 2,20 por 1,20 dentro do alinhamento do lote, como o Dorcas tinha colocado. Isso não é na calçada, é no lote. E a hora que fizer esse recortezinho de 2,20 por 1,20, em frente a ele, a gente faz um rebaixo do meio-fio, que é para facilitar a retirada do container em direção ao caminhão de coleta de lixo da prefeitura. Tá legal? Esse 2,20 por 1,20 é mínimo. A gente pode projetar uma área superior por conta de coleta seletiva. Muita gente hoje está implementando essa prática. Tá bom? Aqui em relação a elevadores, para uso das demais, o espaço frontal a elevadores, a nossa legislação pede para que vocês deixem pelo menos 1,5 metro livre. No caso do uso residencial, pode ser 1,20, mas no uso comercial, os demais, pelo menos 1,5. E aí, a hora que a gente vai projetar a prumada de elevadores, esse é um número que já pode ficar na cabeça, né? A gente já sabe que tem o dimensionamento do elevador e o espaço frontal ao elevador, que é normatizado. Aqui uma parte meio burocrática, meio chata, que talvez vocês já saibam. Além da questão do PGM, a gente tem uma caracterização de espaços, e em função desses espaços, existe um cálculo que é o famoso cálculo do D, que é o afastamento que o ambiente tem que ter por conta da sua característica. Vocês já estudaram e aplicaram essas formulazinhas aqui nos seus projetos? É uma pergunta simples.
Pode falar sim ou não, sem problema. Se falarem sim, eu vou ficar muito feliz, porque daí eu vou poder passar isso mais rápido. Professor, sinceramente, eu nem tinha visto isso aí. Isso aqui, Patrícia, nunca vocês viram? Eu acho que a gente viu em conforto. A gente aplicou isso em conforto. Em projeto, vocês nunca aplicaram. Dimensionamento de aberturas, né? Não. É cálculo de afastamento. Cálculo de afastamento. Não é norma de desempenho. Olha só. Não é norma de desempenho que fala sobre dimensionamento de abertura. Não é, não. É o cálculo de afastamento, que é o famoso cálculo do D, que é o afastamento que o ambiente tem que ter em relação à divisa por conta da sua característica. A nossa legislação municipal, esse croquisinho aqui, esse esqueminha, ele mostra muito bem uma edificação implantada num lote e afastada a partir de círculos que têm um D. E ele coloca uma outra edificação também com esses círculos aqui. D. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso aqui? Já viu isso? Já aplicou? Se puder abrir o microfone e falar. Professor, eu já apliquei uma vez num projeto que eu estava fazendo no escritório, e aí eu fui colocar as janelas de um closet, por exemplo, e eu tive que afastar mais 25 centímetros. Então, acaba tendo esse dentinho, né, para poder computar esse afastamento. Maria Vitória, é exatamente isso. Exatamente o que você acabou de falar. Isso aí, às vezes, a hora que você vai fazer o cálculo, fala, putz, vou ter que afastar porque a altura... Então, que bom que você teve essa experiência, Vitória. E aí, pessoal, a conta, ela é meio que simples. Ela fala o seguinte: os ambientes de permanência prolongada deverão ter um círculo inscrito tangente à abertura conforme fórmula. O D, esse D aqui, ó, esse D, você vai e faz a conta. H. O H é a altura da edificação daquele pavimento, tá? Do piso à laje. Então, H dividido por 8 mais 1, sendo que o D ele tem que ser maior ou igual a 1,5. Então, vamos fazer um cálculo básico, bem básico. Eu fiz o meu projeto e a minha torre, ela deu 20 pavimentos, térreo e mais 19, tá? Então, 20 pavimentos. Lá no último pavimento, eu coloquei janela em todo o perímetro, tá? Eu fiz uma torre que é ambientes de trabalho. Eu peguei aquele conceito lá, teve um grupo que mostrou um projeto lá, as torres do Banco Itaú, algumas outras que tinham o núcleo de circulação vertical e o perímetro todo era abertura e integração com o exterior, tá? Vou pegar esse exemplo da torre do Banco Itaú. Eu preciso conferir o afastamento de cada uma dessas faces. E aí eu vou pegar o H. O meu prédio, então, tem 20 pavimentos, cada pé direito aí, em média, estou dando um chute aqui, 3 metros, tá? Então, 3 vezes 20, 60. O H, então, seria 60 dividido por 8. Vamos ver aí, 60 dividido por 8, só para a gente ter uma ideia aqui rapidinho. 7,5. 60 dividido por 8, 7,5. Mais 1, 8,5. 8,5. O que eu preciso informar para vocês? Lá no último pavimento, eu preciso conferir se isso aqui dá 8,5, se isso aqui dá 8,5, se isso aqui dá 8,5, e aqui também, né? Porque a minha torre tem vidro para tudo quanto é lado.
olha o impacto no projeto se eu não considerar a análise do cálculo do D, para onde eu vou abrir. Vocês têm certeza que vocês nunca exercitaram isso? Eu nunca fiz isso, professor. Então, Matheus, estejam apresentados a essa referência de cálculo, porque ela vai impactar diretamente. Lembram quando a Juliana falou sobre o escalonamento do SB medical? Juliana está aí ainda? Tá, né? Tá aqui o nome dela. Juliana? Acho que ela está aí só de nome, né? Não está aí de... Está sem microfone, Aula. Tá, beleza. O Eslaine, quer falar, o Eslaine? Não, só queria falar que a gente viu, na verdade, esse D em PA2, porque a gente estava fazendo uma residência unifamiliar e aí, tipo, podia fazer primeiro andar e tal. E aí o professor Everton comentou, ele até deu uma aula, que talvez a maioria não tenha visto, mas ele até deu uma aula falando que em Nova York, por exemplo, a maioria dos prédios lá, tem aquele escalonamento no alto, normalmente é por causa desse D, que eles usam mais. O máximo embaixo e aí tem que fazer aquele escalonamento mais para cima. Eu lembro disso. Então aí, ó. Então, Já foi visto. Já foi visto, né? Eu já estava até assustado aqui de ninguém nunca ter falado, vocês chegarem aí ao 7º semestre sem nem ter citado. Existe isso, Eslaine, obrigado aí pela lembrança, e esse escalonamento ele está relacionado. Porque, assim, eu fiz o cálculo de 20 pavimentos. Agora, lá no 10º pavimento, o afastamento precisa ser o mesmo? Então, lá no 10º pavimento, eu estou com 30 metros de altura. E aí eu divido 30 por 8, eu achei 7,5 no outro, né, Docas? Agora eu vou achar 3,75. 3,75. Então, 3,75 mais 1, 4,75. Eu posso me aproximar. E aí, a questão do escalonamento, da questão piramidal, né? Quer dizer, teoricamente, cada pavimento deveria respeitar um afastamento específico. Deveria não, pode respeitar um afastamento específico. Sob o ponto de vista executivo, a gente acaba quase fazendo assim, eu vou no pavimento mais restritivo, que é o mais alto, e a partir do mais restritivo, se o último passou, os de baixo vão passar. E aí, pluft, pronto. E assim concebe a torre. Então, é importante entender a lei para tirar partido do que a lei permite. E foi isso que eu fiz no caso do SB medical. Eu fui até onde dava num conjunto. Onde não passava mais o cálculo, eu subtraí. Aí criei um outro grupo. Aonde não dava mais, eu subtraí e criei um terceiro grupo. E aí ficou escalonado, mas eu não queria aquele dentezinho a cada pavimento. Aí agrupei a cada 6 ou a cada 7 pavimentos e recuei, porque plasticamente era o que eu entendi que era o melhor resultado para aquela proposta, tá? Agora, eu preciso enxergar o que a legislação está me dizendo. E aí ela fala isso para ambiente de permanência prolongada, ou seja, ambiente de trabalho. Ambiente de permanência transitória, a conta é menos restritiva. O que é transitório? Cita aí um exemplo de um ambiente de permanência transitória. Vamos lá. Sem medo, gente. Recepção. Banheiro. Recepção. Banheiro, não, recepção você tem uma pessoa que fica trabalhando lá o dia inteiro. Agora, o banheiro é transitório. Você entra, né, e sai. A recepção, você tem a recepcionista que está trabalhando lá permanentemente. Então, o banheiro é transitório, o depósito é transitório, tá? Corredor então, também? Oi? Corredor? O corredor é transitório, não existe permanência em corredor, é a área de
trânsito, e aí o nome já fala, transitório, perfeito, corredor. Então, esses ambientes, a gente pode fazer um cálculo menos restritivo, e aí se apropriar disso como elementos de positivo na forma, que se aproximam mais, que se sobressaem, quer dizer, isso aí, se quiserem fazer, obviamente, né? E, então, são artifícios. E aí tem mais um outro aqui, ó, compartimentos sem permanência. O que é um compartimento sem permanência, Weslane? Você tem alguma ideia? Sem permanência. Eu vou projetar Pode um ambiente ser, sem permanência, né? Que história é essa, né? Tipo uma sala técnica. Isso, exatamente. Exatamente, uma sala técnica. O lugar onde eu coloco as máquinas de ar-condicionado. Não tem permanência ali. Eu não vou lá, ninguém vai lá. E quando vai lá, o técnico abre, conserta, às vezes até do lado de fora do ambiente da laje técnica. A laje técnica é um equipamento. Logo, eu posso sim ter um cálculo menos agressivo nas áreas de lajes de ar-condicionado. E aí esses elementos, de novo, eles podem sim aproximar-se das divisas, porque a necessidade de iluminação e ventilação deles é menor do que os ambientes de permanência prolongada. E para completar a questão, a gente tem os ambientes que têm paredes sem abertura. A gente entra com essa conta do H sobre 25. Parede cega. Ou seja, mesmo parede cega, eu tenho uma continha para ser feita. Então, vamos supor que vocês queiram tirar partido do volume, como o Carlos Bracht fez. Ele tirou partido do volume dos banheiros e colocou uma parede cega naqueles elementos e colocou as aberturas para as laterais. Mas aquela parede cega, ela pode sim entrar no cálculo do H sobre 25 e trazer isso como um elemento positivo e plástico do nosso projeto. Olha a interpretação da legislação e o impacto na proposição formal. É isso que a gente precisa enxergar. Não é simplesmente a burocracia da continha, tá? Mas é entender como isso pode agregar valor no nosso projeto. Tá claro isso? Eu não pensava que isso fosse ser tão novo para vocês assim, mas a gente vai aplicar isso no nosso projeto e nós vamos precisar que já na etapa do partido essa conta seja feita. Porque se vocês se equivocarem no início, depois não tem como corrigir isso. Né? Aquilo que a Maria Vitória falou. Ela foi lá ajustar a janela porque tinha uma diferença de 20 centímetros. E aí criou um dente. Agora, imagina criar o dente na torre. Né? Olha o impacto disso. Ok? Então, o projeto já precisa nascer analisando essas particularidades, tá? Então, esse aqui é o esqueminha para a gente entender como é que essas coisas são colocadas. E aqui, de forma resumida, estão as fórmulas e estão os croquis que falam que sempre que a gente tiver mesmo uma parede inclinada, a gente tem que colocar o círculo ortogonal, o seu diâmetro ortogonal ao canto da janela, que é o ponto mais restritivo, tá? Então, vamos imaginar que isso aqui seja a divisa, né? Ele colocou aqui bem no cantinho e checou para ver se passava, tá joia? Então, esse é um parâmetro para a aplicação no nosso projeto que precisa ser observado. Aí agora eu quero falar sobre estacionamento, que Docas lembrou aí, que é um parâmetro normalmente de dificuldade no nosso projeto,
por conta do impacto em relação à área. E aí a conta, ela, a princípio, ela é muito simples. A gente precisa pegar a proporção de uma vaga para cada 40 metros quadrados de área construída computável. Então, eu pego e subtraio pilotis, poço de elevador, aqueles itens, e pego essa área e calculo, divido por 40 e acho o número de vagas. Então, pessoal, o que eu quero colocar para vocês? Isso traz um problema para o nosso projeto, que é o seguinte, fazendo uma conta bem básica para vocês entenderem o início do nosso projeto. Eu tenho um terreno de 5.000, que a legislação permita que eu faça 30.000 metros quadrados. E aí o empreendedor chega e fala para você, Patrícia, eu quero usar os 30.000 metros quadrados, ok? Você vai e apresenta o cálculo de estacionamento para ele. Qual que é esse cálculo? 30.000, certo? Dividido por 40. Você informa ele que você precisa, pela legislação municipal, criar 750 vagas, certo? Alguma dúvida nisso? Não? Tá tudo certo? Qual que é a área que esse estacionamento vai impactar aí? Como que eu vou gerar área para 750 vagas? Eu acho que não tem que considerar os 30.000 como área. Tem que considerar uma área para o estacionamento, porque senão vai passar da área máxima que a gente pode. É exatamente isso, Jéssica. Se eu considero aí por vaga 25 metros quadrados, quer dizer, a área da vaga mais a área de manobra, estou pegando aqui 750 e multiplicando por 25 e cheguei aí a 18.000 metros quadrados, 18.750 só de estacionamento. Se eu quero fazer 30.000 e estou gerando mais 18.000 com 30.000 são 48.000 metros quadrados. E a gente precisa lembrar que estacionamento é área construída computável. Eu extrapolei o potencial construtivo. Eu não posso fazer isso. Não fecha a conta. Aí que entra aquela história de colocar 140% a mais. Dobrar esse número de vagas e colocar mais 40% para conseguir. E a gente vai precisar, pessoal, fazer um exercício, e aí esse exercício é de vocês, de buscar o ponto de equilíbrio para que esse projeto fique em pé. Em pé no sentido de atender os índices urbanísticos e dar uma resposta adequada. Muito bem. Essa relação de 1 para 40, além disso, a gente precisa entender uma questão de vaga de visitantes, que fala-se o seguinte, empreendimentos até 10.000 metros quadrados de área construída deve ser destinada uma vaga para visitantes a cada 300 metros quadrados. Então, você tem que pegar a área construída, você projetou 9.000, divide por 300, você encontra o número de vagas de visitantes. Essas vagas de visitantes, elas somam-se às vagas obrigatórias pela legislação do 1 para 40. Então, é isso mais isso. Se eu estou fazendo empreendimento acima de 10.000 metros quadrados, essa é uma discussão que vai lá para o WAVE e que, no mínimo, 20. A legislação já fala, de cara, meu amigo, você tem que adicionar 20 vagas para visitantes. Então, além disso, mais isso aqui. Beleza? Por isso que a Dorcas chamou a atenção de vocês que estacionamento é um elemento
de impacto na hora do meu dimensionamento do meu programa de necessidade, porque ele vai gerar massas abaixo do solo ou acima do solo para atender demandas legais. Ok? Muito bem. A gente tem algumas questões que são mais burocráticas. Uma delas é uma questão que aqui em Cuiabá as pessoas têm dificuldade de entender. Você só pode ter rebaixo de meio fio, obedecer rebaixamento de meio fio em vigor, e essa questão de rebaixo de meio fio não pode acontecer em qualquer lugar. Ela tem um local específico que está relacionado à testada do lote e tem dimensões específicas também. Tá? Deixa eu ver se tem o slide do rebaixo do meio fio aqui na frente. Ah, está aqui. Então, o rebaixo de meio fio, ele coloca aí que não pode ser ultrapassado a 3 metros de largura, né? E ele pode ter uma profundidade no máximo de meio metro. Deixa eu ver se tem um desenho aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, que não pode mais acontecer o que existia antes, em postos de gasolina aqui de Cuiabá, você tinha o rebaixo de meio fio na testada inteira do lote, né? E aí o pedestre, ele não sabia aonde é que ele podia atravessar, porque o veículo poderia entrar por qualquer lugar. Então, hoje, isso é disciplinado. Você tem que atender uma largura máxima de 3 metros e para edifícios comerciais, você tem que liberar 2 vãos, né? A entrada e a saída, por testada de lote. Então, você não pode ficar abrindo rebaixos e acessos aonde você bem entender, tá? Então, isso é uma questão importante. A outra questão importante é que, ao criar o rebaixo do meio-fio, se vocês criarem algum pavimento de subsolo ou sobressolo para veículos, as rampas, elas têm um afastamento em relação ao alinhamento de lote. Se vocês criarem rampas no limite de 10%, a rampa pode começar a 2,5 metros. E se essa rampa for superior a 10%, ela tem que ficar afastada a 5 metros, tá? Isso tem uma lógica que é justamente para você não atropelar uma pessoa que esteja na calçada quando você sai de uma rampa de uma garagem. Você imagina, você sai de um buraco de uma garagem e você vem com velocidade e você já chega direto na calçada. Se tiver alguém circulando ali, se atropela. A legislação fala que você precisa deixar um espaço de 5 metros, que é justamente para você desacelerar e depois chegar até a calçada. Essa é a lógica, tá? E rampa para veículo não pode ter inclinação superior a 20%. O que isso impacta no nosso projeto? Se eu estou vencendo um vão de 3 metros, eu estou na cota 0 e criei meu subsolo a -3. O comprimento mínimo da rampa vai ser de 15 metros. 20% em 15, eu venço 3 metros. 15 metros não é brincadeira, tá? Por isso que o item estacionamento é um item que tem muitas particularidades que precisam ser analisadas, ok? E aí, enxergar o que a lei fala antes de projetar é uma boa estratégia, né? Para não ter que corrigir lá na frente. Então, aqui a gente já falou dos acessos. Dimensionamento de vaga. A vaga da legislação aqui de Cuiabá, ela fala que o mínimo é 2,40 por 4,5. Isso é mínimo. Isso funciona para carro pequeno. Carro de porte médio e caminhonete, isso aqui
fica muito ruim. Muito ruim. Como a gente não sabe a característica do veículo que vai usar, a gente acaba entendendo qual que é o uso mediano. E aí a medida de 2,5 por 5 é uma referência usual, que traz menos problema. Ocupa mais espaço, mas dá um conforto para o usuário. Só que ninguém é obrigado a usar. A lei fala que pode usar 2,40 por 4,5. Eu, particularmente, não uso isso aqui. Tá? Isso aqui é objeto de crítica de usuário, o cara que tem uma caminhonete, mas você pode criar vaga grande, média e pequena, e essa ser a vaga pequena. Lá dentro do shopping estação, não sei se vocês já observaram a marcação em piso das vagas. Existem medidas variadas de vagas por conta de interferência com estrutura. E aí as vagas pequenas, elas têm essa medida, mas a maioria das vagas são maiores do que essa. Alguém quer falar um pouco sobre estacionamento em relação à pesquisa que tenha visto alguma coisa interessante? Professor, eu queria tirar uma dúvida, não sobre estacionamento em particular, mas sobre rebaixo de calçada, tipo, para PNE, essas coisas. Eu posso compartilhar uma imagem aqui, rapidinho, só para o senhor ver mais ou menos qual que é a minha dúvida? Pode compartilhar. Eu vou parar de compartilhar a minha aqui. Aí eu volto, tá? Pode compartilhar. A minha dúvida é sobre isso aqui. Por exemplo, aqui em Cuiabá, a gente não utiliza esse tipo de rebaixo, que é praticamente na esquina toda. Espera aí, só um pouquinho que eu não... Tá dando para ver? Ah, agora vi, tá. Ah, ok. Então, aqui em Cuiabá, a gente utiliza aquele... É como se fosse uma rampa, né? Nesse caso aqui, poderia utilizar? Isso é uma dúvida que está comigo, assim, faz um tempo, sabe? Não é só sobre projeto agora. Uhum. Aqui em Cuiabá, existe um manual de calçadas que eu vou compartilhar com vocês, que dá todas as possibilidades de rebaixo para acessibilidade. Esse rebaixo dessa esquina, ele é exclusivo para portadores de necessidades especiais. E hoje, a gente teve uma revisão se eu não me engano, em outubro ou novembro do ano passado, da NBR 9050, da norma de acessibilidade. E ela trouxe algumas questões relativas à esquina. E essa que você está trazendo aí é uma delas. Não é exatamente do jeito que está aí, tá? Mas é muito similar a isso. E a norma, a NBR 9050, ela é o elemento balizador para a legislação municipal. A norma é que dá sustentáculo para a lei. Normalmente a lei vai e cita a norma de referência. Então, muito bom você ter trazido isso, porque daí eu já vou compartilhar com vocês a revisão da NBR, que fala todas as possibilidades de rebaixo em esquina. Essa e mais algumas outras. Então, vai ser possível. Agora, olha bem, isso é rebaixo para acessibilidade, ok? É específico, tem uma dimensão específica. Eu sei que muitos fazem mau uso disso, como, por exemplo, quem anda de bicicleta e de moto, que acaba se utilizando do rebaixo de meio fio. Isso aí é para cadeirante, para acessibilidade de portadores de necessidades especiais em geral, e não para nenhum elemento como bicicleta, moto ou congêneres, entendeu? É específico para o pedestre, ok? Então, eu vou compartilhar, a Dorca já colocou ali o manual de calçadas e a NBR, que tem isso muito claro para que a gente não tenha nenhum duplo entendimento, ok? Voltou o meu slide aí? Sim, voltou. Só coloquei em modo apresentação. Então, beleza. Deixa eu só
ajustar a minha tela aqui, que senão eu não vejo vocês aqui. Só um pouquinho. Beleza. Então, vamos lá. Já está na tela de garagens, né? Então, pessoal, ele fala muito nessa questão de área de acumulação que deve existir para veículos, que é importante para que você não leve o problema de fluxo de veículo para dentro da via, tá? Vocês apresentaram um projeto, eu acho que foi do Aflalo Gasperini, que tinha uma área de um pote-cocher, porque tinha uma área de eventos numa torre lá. Teve um grupo que apresentou um projeto muito rico, que era do Aflalo Gasperini em São Paulo. E tinha um sistema viário cruzando o terreno, onde o carro entrava, desembarcava e saía pelo outro lado. É isso que a legislação está se referindo, né? Gerar área de acumulação interna ao terreno para que você não tenha impacto na via pública. Essa é a premissa. E isso tudo, pessoal, já começa na etapa de partido. A gente precisa entender os acessos e como a torre tem que ser posicionada para que favoreça a fluidez do trânsito em direção a essa torre, tá? Rebaixo do meio-fio a gente já falou. E aqui é uma outra questão que está relacionada à sustentabilidade, é óbvio que está, que é a questão de reserva de água pluvial, que é desejável. A nossa legislação, ela traz um artifício que estimula a reserva de água pluvial. Ela fala que a pessoa que promover retenção de água pluvial, olha esse artigo 150, toda e qualquer obra de construção ou reforma nos corredores de tráfego, ou seja, nas ECTRs, não é em qualquer lugar, é nas zonas de corredor de tráfego, que dependa de aprovação de projeto e que disponha de reservatório ou outra solução técnica que retenha água pluvial no lote, promovendo a sua infiltração no solo do próprio lote ou o seu reaproveitamento, atendendo ao volume especificado no artigo 149, que é esse aqui, dessa forma, pode obter até 10% a mais na ocupação em detrimento da permeabilidade. O que ela está falando aqui? Se você reter água pluvial, você pode ocupar o seu terreno, ou seja, no sentido de lacrar, até 10% a mais. Se você é 75, você pode chegar até 85. Porque você está se preocupando em captar a água e infiltrar no seu próprio solo, ou reaproveitá-la. Então, você está fazendo uma coisa que naturalmente iria acontecer caso você respeitasse os índices urbanísticos. Então, como tem muita gente que desrespeita, aí ela está falando assim, olha, vocês aí pensem na sustentabilidade. Usem estratégias sustentáveis. E estão dando um benefício para isso. Na verdade, nem precisava dar esse benefício. Na verdade, isso deveria ser uma obrigação, né? Ter estratégias sustentáveis é benefício coletivo, tá? Mas para que essa lei pegue, eles deram esse plus aí, ó, pode ocupar mais um pouquinho para ver se vocês se atentam para essa questão da água que é tão importante, né? Que é um bem fundamental para a nossa vida. E aí, a gente tem que entender a existência disso e, se vocês quiserem fazer uso desse artifício, acho bem importante, mas não se preocupando muito com essa questão da ocupação.
Acho que espaços fluidos, permeáveis e verdes é uma necessidade da nossa cidade, que cada vez mais se aquece por conta da redução da cobertura vegetal arbórea e paisagística da nossa cidade. Estudos que o nosso departamento faz, professora Dorcas, Luciane, Marta, entre outros, já constataram ilhas de calor na nossa cidade e regiões como áreas do Parque Mãe Bonifácia, onde a gente tem coberturas vegetais predominantes, o quanto a gente tem de redução do calor médio nessas áreas. Isso está intimamente relacionado à presença de cobertura vegetal e também da questão da permeabilidade, do não lacre do solo urbano, tá? Então, pessoal, vou parar de compartilhar aqui.